Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz. E hoje, quem é que está com a gente? Pessoal, hoje nós temos a honra de estar aqui conosco a Marina Coroa. Ela é uma médica veterinária que tem uma mamãe e um papai também médicos veterinários e vem contar um pouquinho da sua história, das suas especialidades. E temos muitas perguntas para ela, que também vai ajudar diversos tutores e muitos médicos veterinários. Mari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Sinta-se à vontade. Obrigada. Abra seu coração. É uma honra ter você aqui conosco, tá? Obrigada pelo convite. A gente estava aqui só rindo antes, né? Que agora tá todo mundo tentando se conter. Não, pode sentir à vontade. Mas obrigada pelo convite. Já digo de antemão, né, para todo mundo. Falar assim, querem um script? Não quero. Que eu acho que a gente tem que, né, ser pego na surpresa e saber o que a gente consegue ajudar. Cada um tem uma história, tenho certeza que um dia vocês têm que se entrevistar, inclusive, né? Vai sair muita coisa daqui. É muita coisa para contar, mas vamos lá, tô pronta. Vamos lá. É comigo? Com você, amiga, você inicia. Exatamente. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: todo mundo sabe que seus pais são médicos veterinários. Como foi que surgiu essa sementinha, que não é tão difícil, na Marina, ser médica veterinária, se especializar, dar continuidade ao legado dos seus pais, a decisões das especialidades? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Pode deixar, né? Antes de tudo, pra quem não me conhece também, eu sou Marina Coroa, sou médica veterinária de formação. Sou apaixonada pela profissão e, na verdade, a minha história começa com o meu avô. Então, o doutor Alberto de Melo Silva era médico veterinário, na época que não existia veterinário em Belém. Então, ele é formado pela Rural do Rio, e aí ele voltou para Belém, e ele é um dos fundadores da Universidade Federal Rural, que hoje é a UFRA, né? Tanto que o auditório da UFRA tem o nome do meu avô, da veterinária. Gente, babado. Então, acho que realmente são 3 gerações, né? Os meus pais se conheceram na faculdade, então a Cíntia e o Alexandre são médicos veterinários que se conheceram na então FICAP. E eu sou fruto desse relacionamento de 1000 veterinários. Até brinco, gente, chega de veterinários na família, a gente não aguenta. Mentira, a gente aguenta. E eu nunca mudei de profissão. Lari X, nunca mudei. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, a gente sempre teve cachorro, a gente tinha coelho, passarinho, tinha tudo em casa. Eu sou apaixonada por animais, assim. Então, desde pequena, eu sempre soube que, pra mim, eu ia ser veterinária. Já sabia qual era o caminho que ia trilhar. Sim, mas eu acho que tem um ponto muito legal, realmente, de ser filha de veterinários, especialmente, que é você realmente entender a profissão. Então, a gente antes estava aqui até comentando, né, que às vezes a gente vê pessoas e, assim, entristece um pouco alguém que desiste da veterinária, alguém que entra e fala, o curso não era bem o que eu queria, né? É uma carga emocional que é diferente. Sim. Você tem que entender, depois amadurecer sobre remuneração, entender o que é o mercado, como que você consegue, né, pagar seus boletos com isso e viver em paz com isso e ajudar socialmente e ainda assim ter o peso, né? A gente, se tiver muita sorte, a gente vai acompanhar nossos pacientes, né, da primeira vacina até o momento deles falecerem. Porque os pets têm um tempo de vida diferente, mais curto. Sim. Então, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Acho que esse é o meu maior presente, assim, de ser filha de veterinários. Eu via tudo que a veterinária podia proporcionar. E eu brinco hoje, né, com a maioria dos meus amigos, né, que Belém e infância não são veterinários. Então, eu falo, gente, a veterinária, ela veio mesmo para, assim, a base da profissão mesmo é alimentação de seres humanos. Aí é né, as pessoas ficam assim... Não, tipo, veterinária é a gente, né? Porque a gente se identifica com a parte médica veterinária. Mas inspeção é medicina veterinária, né? Você fazer produção, né, de várias criações animais, isso é medicina veterinária. Então, a veterinária, ela tá na base da cadeia alimentar do Brasil, que é um dos maiores produtores de carne, né? Exatamente. E assim, é fantástica a profissão. Então, você saber que você tem todas essas opções, como é a vida de alguém que trabalha no campo, como é a vida de alguém que trabalha com inspeção, como é a vida de alguém que trabalha em clínica. E eu tive todas essas oportunidades. E, obviamente, eu gosto de clínica. Obviamente, eu gosto de cães e gatos. Coração. Eu amo medicina. E, nesse ponto, acho que os bichos são mais legais. Então, eu nunca pensei em ser médica humana. Não gostaria. Mas acho que a paixão veio daí, antes de tudo. Beleza. E a especialidade? Onde foi que você se formou? Se especializou? Conta um pouquinho. Caminho, né? Olha, eu falo bastante, eu vou até botar no despertador aqui daqui a pouco. Não, pode falar. Eu acho que antes de tudo também, né, nesse lugar a gente fica... desculpa, gente. A gente se conhece mais e aí a gente... Um segue o outro, meu veterinário é isso, mas
A empresa, antes de tudo, né, que é a Pet House Belém, é uma empresa familiar. 39 anos, ano que vem, se Deus quiser. 40 Quarentão. Olha, que legal. E há de ter festa. Olha. Então, olha, tá gravado, né, droga? Olha as promessas que eu faço ao vivo. Meus pais estão vendo, gente. Já era. Já era. Agora, a festa do Pet House. Vai ter que virar a festa da Pet House. Então, eu acho que a partir daí, a primeira decisão dessa formação era clínica de pequenos ou pelo menos esse meio de cães e gatos que eu sempre fui apaixonada. Pronto. Aí, sempre quis passar, né, a gente vou contar idades, né, mas a gente é de outras épocas que não existiam, inclusive, particulares de veterinária, então você só tinha opção de fazer universidades públicas. Então, eu sou formada pela Universidade Federal do Pará, então eu formei em Castanhal. Olha, não sabia. E sou completamente apaixonada, porque na época eu entrei na faculdade em 2007. Então, Castanhal era uma casa velha, e quem tá vivendo vai saber, era uma casa alugada antiga, que assim, os professores davam sangue para que a gente aprendesse alguma coisa, então eu fui muito feliz na minha faculdade. Maravilhoso. Porque esse lugar de pessoas novas que vinham e queriam te ensinar, e era assim, a gente pegava a bolsa do PIBIC para comprar coisa para atender cachorro, e era assim, uma experiência fantástica. Então, a partir de 2007 eu entro na faculdade, 5 anos, né, veterinária integral, na UFPA. Aí eu começo a estudar, assim que eu me formo, eu fiz um período quase que ali de um internato, consegui um estágio em Botucatu. Então eu passei quase um ano também acompanhando o hospital, né, que era o Unesp de Botucatu. Mas eu já tinha me apaixonado pelo FMG, que é a Federal de Minas, em Belo Horizonte. Eu tinha feito o estágio do final da faculdade lá. Aí comecei a estudar loucamente para residência. Aí eu entrei na residência em 2012, 2013. Tô perdida nos anos, mas mais ou menos isso. Não, mas não tem problema. Aí a residência lá é focada, né? É clínica, focada para a parte também emergencial. Então, a UTI da UFMG foi uma das primeiras que teve no Brasil de veterinária. O hospital é fantástico. Aí eu já passei esse tempo todo de residência lá, como base de formação clínica de cães e gatos, com uma vertente forte para emergência. E aí eu me apaixonei pela oncologia, que é, na verdade, assim, né, se eu contar a primeira especialização, eu sou clínica geral de formação, tanto que até hoje eu atendo clínica, estava falando isso para X. Então, é a minha primeira formação. Aí, depois disso, eu segui para oncologia e me especializei como oncologista. E, nesse ponto, depois veio uma terceira especialização, que é hemato, que hoje eu sou, né, a única hematologista em Belém, atuante dentro da veterinária. Então... Já pegou uns pacientes meus. Já peguei. O meu também. Eu também já encaminhei para lá. E nesse ponto é uma especialidade, assim, muito querida. E não vou, né, não é falsidade, mas muito difícil, porque você tem muitos pacientes críticos, você tem muita coisa nova. A hemato é uma coisa muito nova no Brasil, de forma geral. Então, a gente está sempre pedindo ajuda para gente do céu. Mesmo as equipes de São Paulo têm muita coisa nova. Mas, assim, você, às vezes, tirar dessa emergência, né? Você fala assim, nossa, tem 1000 transfusões, não sabe o que está acontecendo, plaqueta está baixa, leucócito está alto, leucócito está baixo, é leucemia, não é, doenças autoimunes, doenças do sangue, e eu acho que é fantástico, assim, É uma especialidade muito importante mesmo. Como a Larissa falou, já teve encaminhamento aqui das duas. Já. Eu acho que não só nosso, né? Dos outros médicos veterinários. Referência, E eu né? acho, Aqui eu em acho que Belém. quem também está assistindo e não sabe, vai saber através desse podcast, também pode encaminhar para a doutora Marina. Com certeza, com certeza. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte então de hematologia, né? Que é uma parte que eu acho que tem muita curiosidade aí dos colegas e dos tutores também, né? Fala um pouquinho pra gente, Marina, quais são as principais alterações hematológicas que tu tens hoje na tua rotina de cães e gatos? Com certeza. Acho que, antes de tudo, por a hemato ser muito nova, nem famílias, tutores, né? E mesmo a gente, dentro da profissão, às vezes a gente não tem noção do que pode estar acontecendo quando a gente começa a pegar exames tão alterados. Então, antes de tudo, a hematologia é o estudo das doenças do sangue e dos produtores de tudo que está no sangue. Então, medula óssea, baço e o estudo do sangue em si. Se eu conseguisse resumir muito, eu falaria para vocês assim que doenças autoimunes, de uma forma geral, é a principal coisa que a gente vai atender dentro da hemato na veterinária. Então, seria por aí. Quando um clínico pega um hemograma, geralmente são aquelas anemias que você não sabe o que está acontecendo. Então, você investiga tudo infeccioso e tem que investigar mesmo porque a maioria dos casos vão ser infecciosos. E a maioria dos casos vão estar resolvidos na clínica geral, porque está tudo certo, é assim que tem que acontecer mesmo. Só que, de repente, você está fazendo tudo, o exame vem todo negativo, então não tem doenças do carrapato, não tem doenças infecciosas, e continua anêmico, e continua anêmico, e continua anêmico. Não tem uma perda de sangue visível.
Então, se eu pontuar, assim, 3 principais alterações que eu mais atendo: anemias a esclarecer, plaquetas, então plaquetas baixas, trombocitopenia a esclarecer, porque você faz 1000 exames e aí você tá ali com o médico e ele não sabe o que está acontecendo com aquele PET porque você não consegue identificar a causa. E leucócito ou muito alto, células de defesa ou muito baixos. Eu tenho até atendido mais leucócitos baixos na minha rotina. Então, paciente que parece imunossuprimido e também não conseguimos identificar a causa. A causa. Perfeito. E assim, para falar para os tutores, quais os principais sintomas, assim, sinais que ele possa observar, né? Ter um animalzinho, eu sei que em primeira mão ele vai levar com o clínico. Sim. Mas assim, para ficar em alerta, não, chegou o momento, eu tenho que procurar um hemato, investigar isso daqui a fundo, saber o que o meu cachorrinho tem, porque esse tratamento não tá dando certo. Sim. Qual, assim, essa virada de chave que ele precisa ter? Ari, acho que vou te deixar 2 pontos diferentes, assim. Pensando nesse tutor em casa. Então, eu tenho em casa, eu ainda nem cheguei no clínico geral. Sangramentos, de uma forma geral, já seria um alerta para pensar num hemato. Então, assim, meu cachorrinho tá bem, meu gatinho tá saudável, de repente, do nada, eu olhei, ele tava brincando e vem um sanguinho pelo nariz. Ou ele foi comer, vi que tem um rosado na água, abri aqui, gengiva, e parece que tem pequenos sangramentos que vêm da gengiva, que não é um corte, né? Você vê assim, não, cortou, tá tudo certo, né? É o normal. Os pets são arteiros, então em algum momento, né? Que nem criança, alguma coisa tá muito silêncio, alguma coisa tá errada. Mas assim, esse sangramento que não tem do nada uma justificativa é um ponto de alerta. Certo. E para quem tem pets mais clarinhos, principalmente cães, tem mais predisposição a fazer doenças das plaquetas. São as plaquetas muito baixas. Então, às vezes você vai dar um banho, levanta aqui o corpinho e tá cheio de pontinho vermelho. Ou estão com os hematomas. Eu já atendi pacientes, assim, que os tutores chegaram desesperados, assim, acho que alguém bateu nele, acho que foi no banho. E, gente, não posso, claro, defender todos, mas, assim, a maioria das vezes não é. Não foi trauma. Tanto que você pega em cima e o paciente não tem dor. Porque se você leva uma pancada, meu Deus, né? Eu aperto doendo, aqui, né? Tá doendo. E você pega e o paciente ele tá todo roxo, mas ele não tem dor. Então, não foi que ele sofreu algum tipo de trauma, mas é porque provavelmente a plaqueta tá muito baixa, a coagulação tá alterada. Então, esse paciente em casa, você identifica sangramentos. Sangramento, às vezes, no xixi, sangramento, às vezes, nas fezes, né, de uma forma constante. Claro que tem outras causas, mas também é um diferencial. E para o veterinário, hemograma. Hemograma alterado, anemia, plaqueta, célula de defesa, constante. Então, tratei, não melhora, tratei, investiguei, não achei causa. Esse paciente é um paciente para hemato. Perfeito. Muito interessante. Hoje em dia, o que tu pegas mais é muito imunossuprimido. Muito imunossuprimido e muito anêmico, Chi. Então, eu sou muito mais chamada em hospitais. Eu atendo basicamente na pet house, porque eu não dou conta. Já vi uma rotina bem puxada, né? A gente também conversou sobre isso, né? Entre a gente ter empresas. Então, eu sim faço uma parte grande de gestão hoje dentro da Pet House Belém. Então, eu sou gestora, eu sou médica veterinária. E eu falo assim com muito amor com todos os hospitais que me ligam, que falam, gente, eu vou dar um jeito, eu já atendi paciente 5 horas da manhã, eu já atendi paciente 11 horas da noite, só que são pacientes internados. Então, se eu te falar assim de casuística mesmo, pacientes anêmicos ou com sangramentos graves. E essa questão das doenças autoimunes, elas estão muito presentes. Tu acha que é por causa das raças? Muito presente. Cruzamento de raça, errado? Acho que nesse ponto, juntando até com comparativo humano, porque ou tu acha que sempre teve a gente que não diagnosticava? Não, eu acho que elas aumentaram muito. Aumentaram, assim, né? como para as crianças. Então, quando a gente pega até uma parte de dermato, né, que vocês trabalham, a gente vê nos trabalhos que quanto menos a gente é exposto a antígenos de uma forma geral. Então, todas as crianças vermifugadas, todas as crianças no apartamento, todas as crianças tudo com álcool gel. Demais. Tudo clean, né? A criança já quase cirurgião, ela já entra assim. As crianças já não tem mais piolho, bicho do pé, não tem mais verme, não tem mais nada. Olha, gente, só quem não teve, a gente teve piolho. Eu tive muito. A minha filha nunca viu um piolho na vida. É isso. 9 anos, nunca viu. O meu cabelo com 9 anos, minha filha. Imagina quando vinha aquele peito fino, né? Já caía até uma lágrima. Ai, a minha mãe sofreu, viu? 3 mulheres de cabelão lá. Minha filha, quando a farra do piolho chegava, era festa em tudo que era cabeça lá em casa. Deus me livre. Sara, você foi uma guerreira. Mas é isso. Então, esse estímulo todo gera um desenvolvimento do nosso sistema de defesa, assim como dos pets.
E hoje em dia os pets estão iguais. Então, Sim. eles estão no apartamento, eles estão todos vacinados, eles não têm contato com muita grama, eles não têm contato com pulga, carrapato, às vezes, com piolho. Ai, galera, bora deixar mais esses pets viverem, hein? Bora! Bora deixar viver. Não pode ser muito frufruzinho, não. Deixa pegar uma verme de vez em quando, tá aí os vermífugos pra isso, né? Mas é verdade. Bora falar um pouquinho sobre a transfusão de sangue? Vamos. Bora desmistificar algumas coisas Tudo. aí, a importância. Exato. A gente tem muitos colegas veterinários que assistem a gente, mas tem muitos tutores também, né? Bora falar um pouquinho quem é que pode doar, a importância da gente ter um banco de sangue sempre ativo, quais são os locais de doação aqui em Belém, né? Bora Com falar certeza. um pouquinho. E a importância dos testes que muitos tutores não entendem antes da Acho que é transfusão. só tirar o sangue e colocar. Acha que é uma exigência nossa, exigência do veterinário. Bora falar um pouquinho dessa Com importância. certeza. Acho que, antes de tudo, muito direto. Transfusão não tem limite para acontecer. Eu escuto muito isso dentro do consultório. Assim, falar, mas transfundiu semana passada, não pode transfundir de novo. E primeiro que isso não existe. Se precisar ser feito todo dia uma transfusão num paciente, obviamente você tem que entender por que você está transfundindo, o que isso está gerando de qualidade de vida para o seu paciente e o quanto aquela família quer investir emocionalmente, financeiramente, naquele tipo de tratamento. Mas tem chance de reação? Tem. Ah, tá. Ok. Tem, sim. Então, quanto mais transfusão, a chance aumenta. Sim. Porém, não é impeditivo se Não é você contornar impeditivo. da maneira certa. E Perfeito. se você fizer os testes de compatibilidade? Porque cada transfusão é um novo teste. Então, eu tenho que saber Isso é se em importante. cada Com momento certeza. eu posso transfundir. Até porque provavelmente vem de origem de outro animal, né? Sim, Porque a bolsa exatamente. não tá lá, a mesma bolsa do mesmo São animal. vários doadores. Isso. Exatamente. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de desmistificar, porque a gente aprende isso em faculdade. Então, a gente aprende a ter medo de transfusão. Então, eu já tenho 12, 13 anos de formada. E lá atrás, era esse lugar, né? Você tá dentro da universidade, os professores tinham medo de transfusão. Então, a gente fala assim, meu Deus, transfusão, Não né? era rotina, Não né? era rotina, então a gente não tinha essa tranquilidade. Então, o primeiro ponto é que sim, se o paciente precisa e o risco dele é muito maior de óbito, de morte, se eu não transfundir do que se eu transfundir. Aí, para isso também, de novo, eu preciso ter um respaldo que é médico e entender qual é a doença do meu paciente, entender qual é o prognóstico, entender o que eu estou tratando. Aí começa a fazer sentido nesse caminho. Sim. Teste de compatibilidade é essencial. Então, nem sempre a gente consegue fazer todas as tipagens sanguíneas. Então, qual é o tipo exato de sangue? Será que eu tenho todos os testes? Às vezes, financeiramente, fazer tipagem de todos os doadores não é viável. E aí, o valor dessas bolsas de sangue sobe muito para o tutor, que já é um custo financeiro. Só que, tirando toda a parte de tipagem, o que a gente consegue é, se eu sou doadora e eu vou doar para a Lari, eu consigo pegar uma amostra do meu sangue, do sangue da Lari, e isso é um teste de compatibilidade. E isso é fantástico. Porque se a Lari já recebeu 3 bolsas de sangue de 3 pessoas diferentes, ainda assim consigo pegar hoje o sangue dela, que está com 3 doadores diferentes ali naquele corpinho, pego essa amostra e ainda pego com o meu. E se é compatível, é compatível. Isso não exime, não exclui a chance de reação, mas isso diminui muito a possibilidade de reação transfusional. Então, cada transfusão precisa, sim, de um teste transfusional. Perfeito. E isso é assim... Às vezes a gente tá, né, de novo, eu formei em Castanhal, gente, né, na época que era mato. Sim. Então, já fiz transfusão de sangue sem teste? Fiz. Com a pessoa assinando um termo de ciência, sabendo que aquilo ali tinha um risco, era um canino, então a chance da primeira transfusão ter reação é um pouco menor, e é menor, mas a pessoa estava completamente ciente. E reação é desde um choque anafilático, então eu tenho edema de glote, eu tenho inflamação de uma forma geral e eu perder o meu paciente. E a família tem que estar assinando isso, ciente, autorizando. E aquela é a chance, às vezes, de salvar uma vida. Graças a Deus, essa deu certo. Deu certo, ótimo. Deus é mais. Amém. Mas poderia ter dado errado. E aí, de novo, isso é um consenso. A gente médico veterinário, a gente não é Deus. Então, a gente não tem toda a certeza do mundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Trabalhando com vida, né? Exatamente. Não é uma matemática absoluta. Não tem como. Em Exato. todas as áreas vai ser assim. E é até interessante, pessoal, vocês entrarem na parte de transfusão, eu acho que nem vocês sabem, eu vou falar agora. Eu fiz o meu mestrado pela UFPA, igual tu tá falando, eu gostei muito da parte quando eu estudei na UFPA. Uma faculdade muito legal. E meu projeto de mestrado foi banco de sangue animal. Olha só. Como estruturar, montar um banco de sangue Não animal. sabia. Porque foi na época que eu estava trabalhando em um laboratório.
E aí eu fiz junto com o Hemopa, fiz estágio no Hemopa, fiz estágio em Florianópolis, no Banco de Sangue. Florianópolis não, minto, Porto Alegre. E aí, no caso, passei um bom tempo com eles. Só que assim, não era meu coração, né? Não era minha paixão. Sim. Então, eu não consegui. Meio que eu aprendi, larguei. E é bem complexo hoje, realmente, os bancos de sangue animais, eles são bem criteriosos. Eles buscam bem ser semelhante ao humano, ter esse critério. Não dá para fazer igualzinho, mas dá para fazer bastante coisa legal. Inclusive, até em Porto Alegre, eles fizeram tipagem de uma grande população de gato e uma grande população de cachorro, principalmente, para saber quais são os tipos sanguíneos que mais tem naquela região. Sim. Foi um trabalho científico muito legal. E eu gostaria de te perguntar, baseado nisso, né? Você já é hemato, é banco de sangue animal, é necessário. Quando é que vai vir esse banco de sangue aí? Vai ajudar muito projetos. Marina errada, chamei a outra Marina. Não, a Mari, a outra Mari. Beijo, tá... Marina do Cora, você é incrível, tá no meu Marina coração. errada, adorei. Mas esse ponto, vocês até me perguntaram, né, que a gente vai conversando, mas bancos de sangue hoje, o Cora é nosso maior banco de sangue, que é um hospital maravilhoso. É referência. E, né, que a Marina, de novo, Marina é uma querida, e eu acho que ela é uma guerreira, porque ela foi o primeiro banco de sangue aqui. Sim. E não é fácil ter todo Não é esse fácil, movimento, você conseguir doador e você testar todo mundo. E a gente tem Nossa, muita gente. doença infecciosa. Então, a gente tem muita doença do carrapato, a gente tem muita leishmaniose, a gente tem muita girofilariose, então você tem que testar todo mundo. Às vezes, você olha e fala, gente, esse Golden é incrível, lindo, mais de 25 quilos, saudável, não doou sangue nos últimos 3 meses, isso é um doador maravilhoso. Tranquilo, não precisa sedar. Aí ele tem alguma doença do carrapato, ou tem um verme do coração, isso, trata o cachorro, não pode ser doador. Então, acho que nesse ponto é uma pergunta super querida e assim, já adiantando, eu realmente não penso em ter banco de sangue, porque nesse ponto eu acho que é trabalhoso e você tem que estar, não é que você tem, mas você está vinculado a um hospital 24 horas, faz muita diferença, porque você está ali para atender o paciente. Sim. Então, às vezes, imagina, né? A Pet House tem um banco de sangue, aí domingo eu tô fechado, porque a Pet House é uma clínica veterinária voltada para especialidades, mas domingo eu não abro. Aí, por exemplo, mas aí eu volto no outro ponto. Quando eu estava pesquisando sobre isso, né, imersa nesse universo, nós temos um banco de sangue em São Paulo muito grande, né? E eles hoje têm o envio de bolsas para qualquer lugar do Brasil, entendeu? Não sei se você já chegou a precisar de bolsas de fora. Então, isso dá para fazer em Belém, é uma realidade, tem acontecido também, porque muitas das vezes chega no banco de sangue do hospital aqui de Belém, no Cora, aí pode não ter a bolsa e aquele animal precisa muito, então chama um hospital de fora e há envio dessa bolsa? É possível, não é fácil, porque a bolsa de sangue precisa estar refrigerada, então nem congelado, nem na temperatura ambiente. Sim. E aí você manter esse balanço, essa estabilidade, não quebrar as células que estão dentro da bolsa, então o transporte não é fácil. Já aconteceu sim de despacharem uma bolsa de sangue para mim de São Paulo, mas foi muito mais assim, essa família tinha um contato em São Paulo e aí foi até o aeroporto, porque não dá para botar Sedex, porque Sedex Belém é até 3 dias, que viram 7 dias, e aí você perdeu a bolsa, o paciente faleceu. Então tem que ser um despacho aéreo em um voo direto, que quando chega, né, no cargo aqui de Belém, tem que ter alguém que vá lá retirar material biológico, é um isopor especial para transporte, tem que acompanhar tempo, então não é fácil. E nesse ponto, assim, você ter a bolsa local e você poder até ter o sangue mais fresco, né, recém-coletado possível, seria o mundo ideal. Então, último caso, que nem esse paciente, eu não tinha, essa tutora tinha essa possibilidade de alguém de São Paulo despachar a bolsa, deu certo. Essa cachorrinha ficou bem, conseguiu receber a transfusão, porque não tinha bolsa disponível naquele dia e nem com previsão de 24 horas. Mas falar que, assim, é super tranquilo. Que é uma rotina, não dá, né? O ideal é a gente estimular mesmo os pacientes a doarem aqui em Belém, lá no Cora, né? Exatamente. Fala pra gente um pouco dos critérios de doação, os bichinhos que podem doar. A gente vai fazer um corte bem especial pra divulgar, né? Porque é muito importante. Já aconteceu várias vezes comigo, principalmente gato. Nossa, ferida é difícil. Gatinho precisar de doação e não ter bolsa de sangue no Cora, e teve que ir atrás de doador. Então, bora aqui começar uma campanhazinha, né? Quem tiver condição de ter um animalzinho para ajudar a doar, pra doar, né? Então, vou começar com os caninos, que eu acho que é mais fácil. Então, queridos doadores de sangue, quem que pode doar sangue dentro do mundo pet? Primeiro, cães.
Cães de grande porte são acima de 25 quilos, idealmente, para conseguir realmente preencher ali a bolsa de sangue. E, por favor, tutores, aquele cachorrinho assim, sabe, que parece um centrinho de mesa, que é bem gordinho, ele que tem, assim, 25 quilos, mas ele é pequeno, ele geralmente não pode ser um bom doador de sangue, porque o peso corporal dele vem de muito tecido adiposo, de muita gordura, que não reflete, às vezes, o volume de sangue que ele tem. Então, se eu pegar um paciente, né, de um porte menor, mas que ele tá pesando ali 24,5, e a família, a gente quer doar sangue. As crianças estão até rindo, mas é para ter cuidado até com a saúde desse Os possível gordinhos doador. não podem, gente. Então, um gordinho, assim, um golden gordinho, ele tá pesando 45, 50 quilos. Não, tudo bem, ele com certeza vai poder doar, porque ele tem um porte muito grande. Mas um SRD, né, um cãozinho sem raça definida, que ele tá ali entre 24 e 25, e ele tá sem pescocinho, sabe? Ele tá assim, bem gordinho. Provavelmente ele não seria um bom doador. E não é porque ele é gordinho, é porque eu vou deixar ele anêmico. Então, ele não é um bom doador para ele. Ele não pode não ficar saudável com a doação. Então, acima de 25 quilos, grande porte, paciente saudável. O ideal é que tenha no máximo 8 anos. E alguns bancos de sangue já pedem uma idade menor do que essa, 6 e 7. Então, assim, no máximo, realmente 8 anos. Que não tenha doado sangue nos últimos 3 meses e que seja saudável de uma forma geral. Ou seja, paciente que é positivo para verme do coração, girofilariose, ele não pode ser doador. Paciente positivo para leishmaniose, que é outra doença infecciosa, ele não pode ser doador. Paciente oncológico que teve câncer ou tem algum quadro oncológico, não pode ser doador. Pacientes doentes renais, diabéticos, são doenças crônicas, a gente pode debilitar esse doador. Então, ele está fora, né, desse ponto. Perfeito. Felinos da X. Nós, felinos, é bem difícil. Bora. Já caiu até uma lágrima de todos os veterinários. Porque eu já fui assim também, amiga de gato. Bora, todo mundo liga pra todo mundo. Quem tem gato, quem tem um gato, por favor, doe. Os felinos são mais difíceis por uma questão, primeiro, estresse de coleta. Então, os meus gatos, eu tenho 3 felinos em casa. Eles odeiam sair de casa. Sim. Então, assim, pra família que quer pegar um gatinho saudável, assim, vocês são incríveis por botarem seus gatinhos para serem doadores. Porque a gente já salvou muitas vidas felinas com doação de sangue e a gente sabe o quanto é difícil para vocês. E se vocês puderem ainda juntar essa força e continuar levando eles para serem doadores, é fantástico e realmente salva muitas vidas. Então, a gente está falando de um felino acima de 5 quilos e que cai no nosso mesmo centrinho de mesa, né, do canino. Ele não pode ser um gato pequeno, muito obeso. Ele tem que ser grande, né? Ele tem que ser grande. Porque a gente tem gatinho gordinho. Todo mundo ama uma pancinha de gato aqui, né? Então, às vezes, é um gatinho deste tamanho. Não, mas ele pesa 5,5. Ela pesa 5,5. E ela vai estar mais tecido adiposo, mais peso de gordura do que peso de volume de sangue circulante. Aí eu posso deixar esse doador anêmico. Não é o ideal. Então, um gato grande, acima de 5 quilos, ideal é que tenha menos de 8 anos de idade também, saudável, não pode ter doado sangue nos últimos 3 meses, sem doenças infecciosas, sem doenças crônicas, sem doenças oncológicas. Esse é um paciente maravilhoso. E já deixo aqui também o asterisco, é mais tranquilo para o seu felino ele estar sim sedado para doar sangue do que ele não está. Porque às vezes uma sedação mais leve, um pouquinho de sono, ele está tranquilo, vai fazer com que seja mais tranquila a coleta mais rápida. Depois a gente consegue acordar melhor esse paciente, ou ele recupera melhor do que todo mundo tentando segurar em um estresse para ele ser um doador de sangue. Sim. Então, acho que esses seriam os ideais para a gente ter doadores. Perfeito. É tanto assunto, porque aqui a gente só tá na hematologia. Chegando na oncologia. Vai ter que escolher um, porque senão a gente teve que focar numa. A mulher é muito especializada em especialidade aqui. A gente teve que focar numa. Aí deixa eu te falar. Conta pra gente, já que a gente tá nesse universo, assim, qual foi uma das histórias mais emocionantes, assim, que aconteceu com o paciente da parte de hemato, assim? Nossa, foi uma gatinha. Foi? Uma gatinha. Conta aí pra gente. E até hoje ela está viva, incrível, maravilhosa. E ela foi uma gatinha que, na época, eu não era hemato ainda. Então, eu não tinha especialidade. Mas eu já trabalhava com oncologia. Então, uma outra veterinária me ligou e disse assim, Marina, não sei mais o que fazer. É uma família super querida, eles estão dispostos a tentar tudo. Mas a gente não encontra diagnóstico para essa felina. E ela, assim, uma transfusão atrás da outra. E ela continua ficando anêmica. Já fez biópsia, ela fez cirurgia para tirar linfonodo. Né, com suspeita de câncer, porque assim, ninguém encontrava a causa. E aí lá fui eu, né, atender a pobre da gata.
Eu brinco às vezes que eu sou a pessoa das causas impossíveis, né? Mas as especialidades eu sou mesmo. E aí eu falei, meu Deus. E aí, exame histopatológico, imunistoquímica, a gata tinha feito tudo. E assim, super debilitada. E sabe aqueles tutores assim, de dormir com ela, um casal muito querido, Sim. de alimentar com tudo que podia. Ela já tinha botado sonda, já tinha tirado sonda, e eles tentando. E eles estavam naquele ponto assim, falaram, Marina, a gente ainda não pensa, inclusive, em eutanásia, né? Que é a morte assistida de um paciente em sofrimento. Então, a gente quer tentar, a gente não acha que é esse o ponto, mas, assim, ninguém descobre o que ela tem e a gente precisa de um diagnóstico. E ela foi um dos pacientes que foi me levando para hemato, porque eu comecei, né? O importante é ter amigos. Então, falei com o pessoal de BH, falei com meus professores da residência, falei com meus professores da onco, e nesse falar com pessoas, já existia um grupo começando de hemato, né? Em São Paulo. Aí falei assim, não, Marina, conversa com essas pessoas, vamos ver se não é outra coisa. E aí eu comecei realmente a estudar sobre anemia hemolítica imunomediada. E era o caso dessa paciente, então ela tinha uma doença autoimune, não oncológica, que não era câncer, mas que ela precisava de um tratamento específico para a doença autoimune, para poder controlar ela destruindo a própria célula vermelha. Então ela causava a própria anemia dela, se destruindo. E aí quando eu consegui juntar tudo isso, a gente começou o tratamento, ela começou a responder super bem. E ela, assim, de um fiapinho de gata. Ela é uma gata branca, lindíssima, dos olhos azuis. Ai, que maravilha. Então ela ficou super, ganhou todos os pelos, ela começou a ganhar peso, ela começou a me odiar, claro, que eu fazia hemograma toda semana. Então no começo ela tava ali tranquila. Hoje em dia ela olha, ela quer me matar. Mas ela foi, assim, um dos casos de superação. Muito legal. Maravilhoso. Isso é super gratificante, Sim. né? Teu trabalho, nossa, eu acho que é o maior reconhecimento nosso como veterinário, é isso. Com certeza. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo, né? Sim. Como a Marina já falou, ela vem de uma família de vet, avô veterinário, pai e mãe vet, né? Foi criada nesse meio. E agora ajuda a gerir o negócio da família, né? Nossa que é senhora. a clínica Pet House. Responsa. Eu acho que essa é a parte até mais difícil de toda essa mistura aí. Eu acho que sim. É a parte do empreendedorismo, de gerir, de ter esse autocontrole. Marina, não é fácil. Conta pra gente como é trabalhar com a família. Quais são os maiores desafios? A doutora Cíntia tá esperando por esse momento. É a parte que ela vai assistir, que ela quer saber o que a Marina vai dizer. Vou falar pra vocês que é um desafio maravilhoso. Porque eu ouço às vezes de outras pessoas que tiveram sócios ou que montaram empresas com amigos e que não deram certo, que romperam amizades e que às vezes brigaram, que aí o sonho diferencia. Não né? dá. Tem que ser arrumado. E vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto é difícil você ter pessoas diferentes, de culturas diferentes, Sim. de famílias diferentes, Sim. sabe? De valores diferentes. E vocês se alinharem e juntarem uma coisa que é difícil para a humanidade, financeiro. Então, você está se alinhando para gerar um financeiro que vai sustentar famílias diferentes e tudo se repete. Então, é muito difícil. Eu sou muito fã, assim, quando eu vejo, sabe? Não, são dois amigos ou duas pessoas que resolveram ser sócios e juntar e criar um negócio. Deu certo. E deu certo. Eu tiro o chapéu também. Eu digo assim, exatamente. É fantástico. é fantástico. Porque é muito difícil. E vou falar que essa parte, assim, ó, tira 95%, dá certo, porque é familiar. Então, os meus valores são os valores dos meus pais, né? O quanto você confia nessa pessoa é 110%, Surreal. porque Sim. são seus pais, entendeu? Então, é muito em família. Sim. Então, hoje, se vocês me perguntarem, dentro desse universo, eu sou muito mais feliz sendo uma empresa familiar do que se eu pensar que eu ia, sabe, ter que encontrar um sócio ou tá sozinha. diferente. Ou estar sozinha, X. Que é muito difícil. trabalho. É muito trabalho. E quais são, assim, os maiores desafios? O que vocês, assim, dizem assim, não, mas é uma coisa, assim, que a gente bate, assim, nessa parte, pá. Geração. Então, tudo. Por exemplo, de estar hoje gravando um podcast. Se fosse a doutora Cíntia, ela falar, ai, mas será? Né? Acho que não é muito da minha geração, é para jovens, não sei o quê. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus. As fotos da doutora Cíntia são as mais curtidas, as mais comentadas. Gente, ela tá... O negócio sempre foi ela. Ela tá à frente. Dela, é a cara dela. A Pet House Belém é uma identidade, assim... Eu voltei, tem 9 anos para Belém, né? Depois de BH, mas assim...
eu fui conquistando o meu espaço. Claro que tem as pessoas que eu atendo, Sim. são meus clientes, eu sou imensamente grata. Mas há 39 anos, não há 9 anos, é a doutora Cíntia. Exatamente, isso é verdade. Então, eu acho que esse é um dos pontos de falar assim, que eu brigo assim, né? Que eu falo, tem que ir, vai lá. O conflito de gerações. Porque é esse lugar, inclusive assim, o que é se atualizar, então o que é trazer coisas novas. Então, a Pet House hoje está em reforma há 8 meses. Mas é sempre assim. Você colocou, eu acho que há 3 meses. Você não vai. É sempre aí. Tu Todo chega mundo. na meta, multiplica a meta e Multiplica, depois assim, por uns de 5. novo. É Os isso. boletos. Mas isso foi um lugar, por exemplo, tá assim, hoje, meu conflito atual foi assim, eu queria modernizar. Eu queria que Sim. a Pet House tivesse a nossa cara, criar uma outra identidade, entendeu? Tem um pouquinho E é de isso. você também, né? Sim. Que vem essa parte aí. Eu acho, assim, que o desafio... E, assim, vocês conseguem separar bem a parte pessoal da parte profissional? Nunca. É legal isso. Essa é verdade. Então, Vou ela tá tirar, misturando, a Mari saiu ontem. Vou tirar a camisa de filha, vou botar a camisa de sócia. Não Não dá. existe a mesma pessoa. É. Tudo Entendeu? Eu junto. tava no almoço de família do domingo, entendeu? Eu não lavei a louça do mesmo jeito. Entendeu? Isso é legal. Então, assim, hoje, o que tem acontecido, né? Você que tá nessa parte também do Conjove, essa parte dos empreendedores de Belém, que é muito legal dessa troca de experiência. Uma das coisas que a gente vem observando, quando uma empresa familiar, ela não dá certo, né? Com a geração seguinte, é porque a geração não foi preparada. Também. Então, assim, a tua mãe, eu acho que por vocês são 3 filhas, né? Somos E eu 3 vi que filhos. nenhuma foi fazer da Sério? veterinária. Eu jurava que era só tu. Não, são 3. São Eu sei três. que eu já conversei. Não E a sabia. irmã dela não tem nada a ver com veterinário. Não tem. Nada, literalmente Elas nada. foram pra que área? Nada a ver. A minha irmã mais velha hoje é ilustradora de livros Ah. infantis. Ela mora em Londres. E a mais nova é advogada e mora em Portugal. Entendeu? Nada a ver. Olha, aí eu não sabia. Não fazia nem ideia É. que você tinha Ela teve irmã. 3 filhas. Eu sou do meio. E aí, no caso, ela, digamos que foi pro lado da veterinária, então a mãe dela já mirou que ela queria continuar o legado, né? Então, assim, Sim. já veio essa preparação, tua mãe já te Verdade. preparando e fazendo isso com você? Tá, Tua e mãe eu e pai, acho né? que tem os dois. Uhum. Mas nesse ponto, sim, a Cíntia, ela é muito mais forte porque ela sempre foi apaixonada pela clínica de pequenos. O meu pai, ele sempre operou na clínica, que ele tem, né, desde a residência, ele fez em Botucatu, então ele atendia cães e gatos, mas também atendia a reprodução de grandes animais, então ele sempre operou, mas meu pai sempre foi apaixonado pelo interior por fazenda. Então, assim, eu falo que ele, né, aparecia e depois saía. Mas ela sempre foi o pilar da clínica maior, sempre foi a doutora Cíntia. E eu acho que são duas coisas entre ajudar a criar maturidade, acho que Sim. esse seria um ponto de conflito, eu sou extremamente imediatista, assim. Resolver isso agora, quero fazer agora. E ela fica assim, calma, minha filha, não é assim. Vai conversar com essa pessoa, não é assim, não é outra pele, entendeu? Resolva amanhã, não mande WhatsApp 11 horas da noite pra ninguém, sabe? Exato. Então, isso e ao mesmo tempo, o nível que eles dois me permitem assumir a clínica, eu acho que faz a maior diferença. Então, o respeito que eles têm pelo meu trabalho é algo que, assim, eu valorizo imensamente e que eu tenho noção do quanto deve ser difícil, né? Você olhar, meu Deus, trocaram minhas fraldas, né? Então, olhar agora e falar assim, não, eu vou deixar isso aqui na mão dela porque eu acho que ela dá conta e literalmente te dá autonomia para resolver, te dá autonomia para falar com o cliente, para resolver problema, para assumir, para lidar com o financeiro. Hoje o financeiro da clínica sou eu. Então, é fantástico, assim. Isso é bom. Muito Maravilhoso. legal. Eu já ia perguntar como é que vocês se dividem nas responsabilidades dentro do negócio. Ela Quem tava no cuida do fogo. quê? Ela falou que cuida do financeiro, quem é que cuida da gestão de pessoas, da parte de marketing, quem é que dá as ideias. Conta pra gente aí como é essa organização aí do Pet House. É porque isso serve como exemplo, né? Dessa questão de empresa familiar, achar que tudo vai dar errado. Negativo. Não, Se tiver uma não. estrutura legal, a tendência é manter o legado. Eu acho que tem uma coisa que quando eu converso também, né, com outras pessoas de outras empresas familiares é você não conseguir botar tudo na mesa para diálogo. Então, se você, entendeu? Às vezes é literalmente assim, nossa, o meu pai falou isso aqui no almoço da família que me chateou. Domingo. Aí você chega segunda-feira na empresa, você tá chateado?
Aí você começa a ter entendeu? Você começa a travar decisões, ou tu começa ali a apertar alguma coisa, e não tem nada a ver com a empresa, mas é com o almoço do domingo do tio chato do churrasco, sabe? Sim, sim. Então, se você sentar assim, tem uma hora e falar assim, olha, eu sinto muito, não tem a ver com a empresa, mas eu vou precisar aqui que a gente converse sobre, tá, Bill, aquele meu tio chato, que assim, não quero ele no meu casamento. Sei lá, sabe? Mas assim, vamos aliviar isso aqui, porque é a mesma pessoa. Sim. Então, eu acho que isso é o ponto mais difícil. Então, quando você consegue criar um diálogo aberto dos dois lados, aí fica mais fácil. E realmente dá pra fluir as coisas. Comunicação é tudo, né? No relacionamento. E essa era a pergunta que eu ia fazer também. Quais eram as estratégias que vocês usavam para manter esse equilíbrio profissional e pessoal? Então, ela acabou de responder, que é você não deixar para depois, é sempre colocar na mesa os assuntos que estão te afligindo. Né? E um ponto muito importante é que tem que parar de falar de trabalho. Então, a gente tem essa discussão, assim, séria por causa da clínica? Então tá bom, faz como tu quiser, não vou mais me meter, não vou mais trabalhar contigo, todo mãe. Mês. Acho que o não trabalhar a gente superou 3 anos atrás, assim. Mas isso aí sempre. E eu acho que tem que fazer parte. Eu acho que é igual casamento. É exatamente igual, porque é a minha família do mesmo jeito. Então, assim, não, a gente até brinca, eu e mamãe, né? Eu e a doutora Cindy, assim, não existe desistir. A gente não vai sair da clínica, a gente não vai deixar a empresa, a gente não vai brigar. Eu não vou brigar com a minha mãe por causa da empresa. Lógico. Não vai acontecer. Lógico. Em nenhum momento. Porque a gente vai brigar todos os dias. E isso nunca vai ser maior do que a nossa relação familiar. Obviamente tem as discussões, né? Mas não aquela discussão ao ponto de romper. Exatamente. Né? Porque afinal de contas é mãe e filha. Não é uma opção. Não é uma opção. Você não dá. Põe na sua cabeça, não é uma opção, entendeu? É isso. Não vamos separar. Acabou. Vai ter que me aguentar, eu vou ter que melhorar. Inclusive é uma técnica que deve ser levada para relacionamento de marido e mulher também. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala de mãe e filha, a gente sabe que não vai romper nunca. Inclusive, por que não leva também pra parte, né? Da relação, mesma coisa. Amorosa, romper não é uma opção. Perfeito. Mas isso olha aí, muita gente aprendendo aqui com a doutora Cintia e a doutora Marina. Honrar pai e mãe, valores. faz toda a diferença. Que é justamente isso. A gente vai discutir nesse ponto aqui, vai brigar, vai desentender, mas você nunca vai deixar de ser minha mãe, nunca deixar de ser meu pai, nunca vai deixar de existir o respeito, né? Exatamente. Porque ele não vai passar sobre um negócio. O respeito, a honra, isso é muito importante e essencial. Continue assim. Perfeito. E outra coisa que eu ia perguntar, que eu acho assim que deve ter sido uma virada de chave pra tua vida, pra tua carreira, né? Eu sei que a gente encontrou um tempo e teve um momento, acho que a primeira área que você atendia, a oncologia, é uma área muito, digamos assim, puxada, porque é uma área que envolve muito essa questão emocional, né? Porque os pacientes chegam ali com muito sofrimento, o tutor já está desgastado e mexe, eu acho, com a gente de qualquer forma. Tudo. E eu acho que mexeu nesse ponto da tua carreira e você meio que quis dar um tempo da veterinária, né? Deu um tempo, falou, não quero... E onde é que houve essa virada de chave para você ressignificar? Porque hoje a gente sabe que a veterinária é uma das maiores taxas de suicídio. Nós sabemos também que tem muitos veterinários frustrados. Nós sabemos que tem muito veterinário que faz uma imagem da profissão, chega lá, não é aquilo, e ele se frustra. E mexe muito, isso até me emociona, porque é triste. Igual a gente fala, a gente sabe que é uma profissão muito linda, mas associar tudo isso... às vezes dá trabalho. Então, onde foi, Mari, que houve essa virada de chave? Como você ressignificou? Manda essa mensagem para os médicos veterinários que hoje pode estar passando pelo que você passou. Sim, acho que... Recapitulando, assim, bastante e resumido, né? Porque, de novo, falo bastante. Acho que ali, 2017, 2018, foi 16 até, eu realmente parei mais o atendimento como clínica geral, que sempre foi minha paixão. Falei, não, tinha uma demanda muito grande por oncologia, eu já estava com a especialidade, né, em mãos, eu já atendia um caso ou outro, mas assim, a minha agenda automaticamente foi virando casos oncológicos, encaminhamento, tudo, eu falei, não, vou abraçar isso aqui. E eu sempre trabalhei de segunda a sábado, ou seja, todos os horários que a Pet House... Olha, gente. Todos os horários que a Pet House estava aberta, eu sempre atendi. Então, eu atendia de segunda a sábado, eu tirava um sábado de folga no mês, os outros eu trabalhava. Então, eu passei a ter 6 dias da minha semana atendendo pacientes graves, fazendo eutanásia, falando sobre morte, atendendo perdas, tentando, né, lidar com famílias e tentando fazer, às vezes, entenderem que eu não tinha mais o que fazer. Esse é um lugar muito difícil, emocionalmente falando, né, porque você tá com a dor da pessoa ali. E eu falo até com a minha equipe da clínica, né, às vezes a gente tá dentro do consultório, a gente sabe a história daquela família, quem tá recepcionando ou quem tá lá fora não tem ideia de que, às vezes, aquele é um pet
de um filho que faleceu, às vezes aquele é um pet de uma irmã que não está mais aqui, de pais que faleceram em algum acidente. Então, é um elo emocional completamente diferente. E nesse ponto é uma ligação muito grande entre as pessoas. Então, isso é emocionalmente pesado. Muito. Então, você tá ali junto e você tá naquela expectativa e é difícil de manter. Então, eu acho que isso de segunda a sábado, para mim, de forma pessoal, foi me levando num quadro depressivo e num quadro de burnout muito forte. Então, ali, quando foi 2018, eu realmente estava num ponto que eu desenvolvi ansiedade com o WhatsApp. Então, eu não conseguia lidar bem com o WhatsApp. Eu realmente, assim, tinha ataque cardíaco do meu celular tocar, porque eu não parava de trabalhar em nenhum momento. Respondia o WhatsApp de madrugada, alguém me ligava, eu sempre atendia. E eu não parava de trabalhar. Então, aquilo foi acumulando de uma forma que eu parei pela primeira vez, né? Eu ia fazer 30 anos, que eu falo, né? Que é quando o Saturno bate na nossa cabeça, tem uma história assim, né? Que... Eu ia fazer 30 anos, eu falei, gente, pela primeira vez eu não sei mais se eu quero ser veterinária, porque não tá me fazendo bem. Eu comecei a adoecer por conta da veterinária e eu realmente fiz esse processo de burnout. E aí eu parei, eu sempre gostei muito, né, de servir, assim, eu falo que é um verbo que me representa e de ajudar. E eu que tinha muita vontade de fazer trabalhos voluntários e eu nunca... A gente tá sempre na profissão, né? A gente tá sempre na residência, na especialização, no mestrado, fazendo estágio, nananana, e a gente não... A gente acha que a gente não tem tempo para se dedicar a outras coisas. E aí, nesse ponto, eu reuni, inclusive, com a minha família e falei, eu não estou mais dando conta, realmente, assim, eu preciso parar e eu preciso decidir se a veterinária é algo que eu quero, porque isso nunca nem passou pela minha cabeça. Então, eu brincava até com a minha mãe, falei, mãe, eu nunca fiz nada, eu nunca, sabe, servi alguém, eu nunca dei uma faxina, eu nunca fiz nada, eu nunca trabalhei fora da medicina veterinária. Toda a minha vida foi essa. E aí, eu literalmente entreguei as chaves da empresa, nesse ponto, realmente foi a única vez que eu falei assim, eu não sei se eu quero trabalhar mais com vocês, mas não era a Pet House, Belém, era a veterinária. E eu me inscrevi em diversos trabalhos voluntários e doei quase tudo que eu tinha. Peguei uma mochila, né? E fui embora. Peguei uma mochila de 50 litros, que era o que dava para eu carregar. Sim. E comecei a viajar. Eu viajava sozinha, inclusive recomendo, eu acho fantástico. E comecei a passar 1 mês ou 2 meses em projetos, né? Que você trocava ali estadia por alimentação e trabalho. Então, você trabalhava para ajudar em algum projeto e aí você ficava hospedado, você vivia aquela comunidade. Então, eu passei no interior de São Paulo, no interior do Rio, eu fui para o Canadá, eu fui para o Chile, em Santiago. E eu acho que isso me moldou muito como pessoa. Eu sou muito grata nesse período que eu pude estar fora nesse ponto, né? Sim. E você literalmente vive com muito pouco. Eu tinha uma calça jeans, eu tinha um short, uma calça de ginástica, eu tinha uma bota de serviço, uma alpargata, que era o meu sapato mais chique de sair, tá? Que era o que cabia na mochila e acho que era isso, uma havaiana. Então, e algumas blusas, assim. Então, eu tinha muito pouco. E você ter contato com outras realidades e outras comunidades. E a minha volta, na verdade, para a veterinária foi, obviamente, né, com um cachorro, porque como tem que ser. Então, eu estava num retiro espiritual, que era uma comunidade, que apesar de ser no Brasil, eles eram todos de fora, assim, Espanha, Colômbia, Estados Unidos. E eles viviam nessa comunidade mais fechada. E eu comecei a ajudar, e eu trabalhava algumas horas na horta deles, de orgânicos, e tinham várias coisas, né, de yoga, de espiritualidade. E aí uma das cachorrinhas, que era até um alemão que morava, ela de repente passou muito mal, assim, ela teve algum tipo de intoxicação aguda, então ela começou a ter uma crise convulsiva, ela perdeu a visão em 24 horas, assim, muito rápido. E aí ele chegou comigo desesperado, assim, né, tipo, em inglês, porque eu não falo alemão, obviamente, mas em inglês, Marina, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a Shiva? Eu falei, Jesus, eu no interior, era tipo assim, 40 minutos de carro para sair da fazenda, para chegar na cidade mais próxima, não tinha nada. Aí eu falei, amigo, seguinte, vamos comprar essa lista aqui, entendeu? Eu preciso de soro, preciso de aqui, preciso disso. E aí naquele momento ele virou para mim e ele disse assim, eu não tenho condições financeiras hoje, eu basicamente moro daqui, mas eu não tenho como comprar isso tudo. Aí eu parei e falei, eu tenho conhecimento suficiente para ajudar, porque eu tenho a minha formação de médica veterinária, Sim. Isso nunca vai mudar. 2, eu tenho um financeiro, porque né, eu tinha juntado um dinheiro que eu tinha guardado, que em teoria era aposentadoria privada, né? Cheguei no banco e falei, filha, quero saber do amanhã, vamos viver hoje, não façam isso, não façam isso. Mas eu saquei tudo que eu tinha, porque eu tinha, né? Tchau. Eu tinha que pagar as minhas passagens para ir nos voluntariados. Então, eu tinha uma reserva financeira. E aí eu parei e falei, eu tenho dinheiro para comprar o remédio, eu tenho conhecimento para mudar a vida de alguém e eu posso tentar. Então, eu comprei tudo,
E em 48 horas, Shiva saiu da crise, voltou a enxergar, ela ficou ótima, realmente foi uma intoxicação super aguda. E eu parei e falei, isso ainda é meu propósito de vida. Então, isso ainda é o que eu gosto de fazer, e isso ainda é o que eu posso dar de melhor para o mundo, né? Ajudar os bichos e ajudar as pessoas. Então, eu preciso só organizar isso para eu não adoecer. Então, acho que o meu processo estava errado, o meu propósito ele continuava o mesmo. E aí foi quando eu decidi que eu ia voltar, né, para Belém. Aí eu queria voltar a ser médica veterinária, eu queria voltar a assumir a empresa e até ter uma relação diferente, que eu gosto de falar isso para os meus estagiários também. Criem uma relação diferente com o financeiro de vocês, porque a gente não precisa brigar com o dinheiro, a gente não precisa viver para o dinheiro, mas ele é uma ferramenta para salvar vidas, inclusive. Ele pode mudar a vida dos bichos, das pessoas, e a gente tem que entender como ele funciona para criar uma forma que isso não te faça mal, que o dinheiro sirva a você, ele tem que te servir. Exatamente. E isso consegue ajudar todo mundo, né? Então, sair do burnout nesse ponto. Hoje eu não atendo de segunda a sábado. Ainda atendo sábado. Eu não sei se ela já tá noiva, mas em breve, né? Ainda não. Tá vivendo aí, tá viajando, tá continuando a vida dela. Eu acho que ela dividiu bem, né? Perfeito, muito legal essa história, hein? Muito legal. A gente já tá quase chegando no final. Viu como passa rápido? Muito rápido. Ainda tem tanta coisa pra conversar. Vai ficar umas 3 horas batendo papo. Coitado, Contos da Marina. Contos da Marina. Mas a gente já tá chegando aqui no final. Eu queria abrir um espacinho pra gente agradecer aos nossos parceiros, amiga. Eu tenho que agradecer. Você começa ou eu começo? Eu posso começar. Então comece aí. Pessoal, a gente vai agradecer aqui, né, um parceiro maravilhoso, que é a Verte Saúde Animal. Tá sempre conosco desde o início. Desde o início. Também nós temos o MSD Saúde Animal também, que está conosco. Em breve eles vão estar aqui juntamente com a Royal Canin. Então, esses 2 parceiros também são muito maravilhosos, juntamente com a Droga Vet, farmácia de manipulação. Então, todos esses parceiros fazem parte da minha vida, da vida da X, da vida da Mari. Tudo presente na nossa rotina. Tudo presente. A gente também não pode deixar de agradecer ao Pet Life, clínica veterinária. Olha aí, a clínica mais rosinha de Belém. A Tolly, que sempre cede os nossos looks maravilhosos pra gente poder estar sempre linda e maravilhosa aqui nos podcasts. Com certeza. A Ellen Vieira, Advocacia, né? Que toma conta aí dos contratos da área de saúde. Pessoa maravilhosa. Tu conhece ela do Conjovem? Maravilhosa, Ellen. Maravilhosa. E o Festa Escova, que também ajuda na nossa produção, né? De ficar lindas, maravilhosas com a nossa make e o nosso cabelo. Com certeza. Muito obrigada pela parceria, pessoal. Olha, e também lembrar, né, que nosso episódio, além de estar no YouTube, vai também ter cortes no Instagram. Tem corte no Instagram e tem no Spotify, tá? Quem não tem tempo de assistir no YouTube, tem no Spotify, dá pra ir escutando, viu? Olha, você não tem tempo de assistir, mas vai escutando, vai dirigindo. Principalmente, tem muita lição aí para médicos veterinários, principalmente que estão iniciando a carreira. Dicas maravilhosas para tutores, então não percam, pessoal. Eu fico passando para todos os meus clientes. Assistam, olha, tem uma dica de oftalmo lá, do dentista, agora da hematologista. A gente já pegou muita dica legal aqui. Já veio muita gente legal aqui, né? Cada um contando um pouco da sua história, né? E é muito legal. É muito legal essa troca de experiência, né? Eu também adoro. Eu adoro. Querida, estamos chegando ao fim. Ai, não acredito. Muito obrigada pela participação. Imagina. A Marina é uma querida. Contou aqui uns casos muito bacanas que eu não sabia, amor. E não sabia das outras irmãs. Essa daí foi o que ficou marcado pra ela. Foi, mas eu não sabia dessa parte de voluntariado também. Essa parte eu sabia mais ou menos, não sabia o desfecho. Que a mãe dela já tinha comentado comigo quando eu encontrei com ela. Muito legal. Então, mas antes de finalizar, a Mari vai deixar uma mensagem aonde? A gente tem um pedido, todos os nossos convidados que passam por aqui, a gente pede para deixar um recado ou para eles mesmos no futuro, ou um recado para os nossos espectadores. Então, doutora Marina, esse é o seu momento. Se você quiser dar um recado para você, onde você quer estar daqui a 5 anos, ou quer deixar alguma coisa muito importante para deixar aí para os estagiários. Pode fazer tudo, o momento é seu. Olhe para aquela câmera e se jogue. Tem que pensar rápido, hein? Então... Pode deixar para mamãe e para o papai? Agradecimento. Acho que eu deixaria para uma medicina veterinária do futuro.
Então, de uma forma geral, acho que de tudo que a gente quer, a profissão é linda, a medicina veterinária, assim, realmente é fantástica e ela dá muito trabalho. Toda a área de saúde dá trabalho, dá estudo, dedicação. Você vai, sim, mudar a sua vida, você tem que abdicar do seu tempo de lazer para você estar ali com casos e com tudo que você pode dar de melhor. É um juramento de você ser melhor, de você se atualizar, então a gente tem a obrigação ética de se atualizar e de ser melhor na profissão. Então, queria deixar para vocês, não sejam médicos veterinários levianos. Não façam porque tá na moda, não façam a profissão, né, de forma que depois você olha, não negligenciem os pacientes de vocês, porque a gente consegue mudar muitas vidas. E os pets, eles são parte da vida das pessoas, eles são as famílias das pessoas. E eles merecem esse amor porque eles entregam tudo isso, né? São seres de luz nessa vida. Então, eles realmente merecem tudo isso de cuidado. E isso não está relacionado ao quanto uma família consegue fazer e não fazer. E os procedimentos mais caros têm a ver com amor. Tem a ver com cuidado, porque a gente, nas coisas mais simples, a gente consegue ajudar. Então, honrem a profissão de vocês, né? Para o futuro, sejam ainda melhores e sempre melhores, porque isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, porque a gente recebe isso de volta, e na vida das famílias e dos pets que vocês ajudarem. Olha aí! Muito bem! Mari, muito bom ter você aqui conosco. Imagina. Você é uma fofa. Obrigada. E a gente vai ter um próximo episódio, aí a gente vai falar sobre oncologia, sobre outros temas. Dá pra vir de novo pra gente focar na onco, que a gente não conseguiu, né? Muita coisa pra É conversar. muita coisa para uma hora. E que Deus continue abençoando o seu caminho, você, da sua mãe querida. E que dê tudo certo. Ano que vem, casório aí, ó. E festa de 40 anos de Olha, Pet eu já- House. Davi, você tá ouvindo? Davi, alô, Olha, Davi. quando eu anuncio, já era. Então pronto, olha essa pressão do Davi aí. Coitado, O gente. nome que dele é bom. Davi? Davi. Olha o nome do meu filho. Já gostei dele. Já deu certo. Já deu certo. São os sinais, são os sinais. É sim. Ai, que bom, Mari. Aí no final você fala conosco. Pode deixar. Não, eu só queria agradecer realmente a presença da Marina. Adorei ter você aqui. Muito obrigada pela troca de experiência. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho!